Olá, olá, olá todo mundo, olá as pessoas que estão agora compartilhando com a gente, conosco nesse curso. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Etnoecologia, Ensino e Ciências, Diálogo Intercultural, desenvolvendo um perfil culturalmente sensível. Quem está falando é o Jairo Robles Pinheiros. Eu sou professor do Departamento de Biologia da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Atualmente, eu líder do grupo de investigação Intercitec, significa Interculturalidade, Ciência e Tecnologia, e também faço parte do grupo de pesquisa em Etnobiologia e Ensino e Ciências da Universidade Estadual de Feira de Santana. Pronto, eu queria muito começar essa palestra, né? Esse diálogo com vocês, a partir de uma das frases interessantes do trabalho do professor Ulisses Paulino, no ano 2015, no seu trabalho Evolutionary Biology. Ele nos fala sobre a importância de entender que, ao final do dia, né, ambas definições se encontram reais, né? Como que os ecossistemas e os problemas ecológicos não podem ser entendidos sem a influência dos humanos. Do mesmo jeito, os problemas culturais e sociais humanos não podem ser entendidos sem considerar essas interações com os ecossistemas e interações ecológicas. E isso já leva a um ponto importante, do ponto de partida do qual essa fala vai. A primeira coisa que a gente quer colocar aqui é entender que, por muito tempo, dentro da história dessa educação escolar, se tem assumido como que as salas de aula são espaços homogêneos, que eles são constituídos com uma concepção não representativa de que no processo de ensino-ciências só se pode representar a cultura científica. Daí acontece uma coisa, que essa maneira de ver o mundo, esses discursos vão ser, entrar na parte dos professores, e esses discursos vêm permeados por essa ideia quase de uma superioridade epistemológica, no qual o discurso da ciência ele vai estar por em cima, numa relação assimétrica com outros sistemas de conhecimento. Já trabalhos de Robles Pinheiros, Baptista Molina, Coburn, Molina Andrade, Elhani e outros, vem dando conta desse fenômeno nos últimos 10 anos, quase 15 anos, entrando na perspectiva do diálogo intercultural na questão de formação de professores, sobretudo que tem a ver com a questão dos sistemas de conhecimento. Daí, isso vai trazer algumas consequências. A primeira é que, nesse ponto, então, quando a gente trabalha com comunidades locais ou com comunidades tradicionais ou comunidades diferenciadas culturalmente, que são muitas do que temos aqui na região da América Latina, os estudantes não vão conseguir aplicar os saberes ensinados para resolver questões cotidianas dentro das suas comunidades. Ocorrerá também uma desvalorização pelos próprios estudantes, afastando-os das atividades tradicionais, das suas próprias atividades culturais e a sua própria construção de conhecimentos, acreditando que os conhecimentos científicos eles são os melhores. E, por outro lado, os jovens não vão conseguir ter uma compreensão nem adequada da ciência, como também não dos seus contextos de aplicabilidade, e do mesmo jeito para aplicar os conhecimentos locais e suas tradições que vem trazendo da sua cultura. Isso, então, aponta a uma necessidade, e é de que a comunicação dos produtos das ciências para essas comunidades aconteça de forma dialógica, como forma de reverter essa situação. Daí, então, a gente se encontra com uma questão que são os desafios epistêmicos na questão da produção de conhecimento. O primeiro é que a gente tem que entender que o conhecimento sobre o mundo natural, em termos biológicos, por exemplo, ele é produzido por comunidades epistêmicas que elas são todas heterogêneas, dentro e fora da academia, e durante a resolução de muitos desafios que as ciências da mesma vida manifestam. Agora, esse reconhecimento da diversidade de outros conhecimentos tem sido já necessário e está muito atuante em campos de ação como são a agricultura, a biologia da conservação, a saúde, entre quantos outros. Daí, então, entendemos que, enquanto maior reconhecimento desses conhecimentos ecológicos tradicionais
vão criar mais oportunidades para uma melhor participação e representação das comunidades, também tem um problema, e é que ele vai criar desafios bem complexos sobre como é que esse conhecimento ecológico acadêmico, especificamente conhecimentos das ciências, vai dialogar com os conhecimentos locais, conhecimentos tradicionais, com os outros sistemas de conhecimento que estão sendo reconhecidos, valorizados e representados dentro do processo, tanto de ensino quanto da pesquisa. Daí vem uma questão importante, é a discussão sobre a importância que tem esse TEC, que é o Traditional Ecological Knowledge, e a educação científica. Já para 2015, a professora Amy Kim, sob a orientação da professora Mila Asgar e do professor Steve Jordan, na Universidade de McGill, no Canadá, desenvolveu uma crítica interessante sobre como o processo do TEC teria uma perspectiva interessante quando esse já é levado para a sala de aula, porque ele cairia numa perspectiva de apropriação quase utilitarista do conhecimento, já que quando a gente coloca em termos de educação, em termos de pesquisa, a partir de relações assimétricas entre sistemas de conhecimento, acontece que muitas vezes os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos locais, eles vão se ver, tipo, apagados, eles vão se ver, tipo, dizimados pelo conhecimento ocidental da ciência, e isso vai levar a que esses conhecimentos sejam praticamente desmembrados, né? Eles sejam tirados do seu próprio contexto de aplicabilidade e sejam aplicados a outros contextos, quando, na verdade, eles são precisos de ser recontextualizados, entendidos e revalorizados para poder dar uma ampliação muito maior das questões que não têm só a ver com questões epistemológicas, mas também tem que ver com questões ontológicas e questões éticas dos povos e das diferentes comunidades culturais que são habitantes da nossa região da América Latina, ou do mundo inteiro. Agora, temos uma questão importante. A pergunta é bem, então, como relacionar, então, os sistemas de conhecimento? Aqui a perspectiva é interessante, qual é a perspectiva do diálogo intercultural e da atitude intercultural. Para a professora Singh, é preciso e se procura que se desenvolvam sistemas complementares para relacionar esses conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos. Esses poderão ser colocados em termos de uso e aplicabilidade. Por exemplo, aconteceu já muito na conservação e agora na educação em ciências, aplicando os primeiros dois princípios. O primeiro é a cooperação baseada no respeito mútuo entre as comunidades locais e as comunidades científicas. O segundo é a preservação da autonomia dos processos de produção de conhecimento e a procuração de possibilidades para o diálogo e a complementaridade. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que, muitas vezes, quando a gente fala de diálogo intercultural, deve entender que as culturas, por si mesmas, elas não dialogam. Quem dialoga são os sujeitos. E os sujeitos que pertencem a essas culturas, eles trazem consigo, trazem com seu próprio diálogo, trazerão também compromissos internos e compromissos em termos ontológicos. De aí que seja necessário que, para complementar a questão do diálogo intercultural, venha se desenvolvendo a perspectiva do diálogo interepistêmico, que é um diálogo entre sistemas de conhecimento, mas também um diálogo interontológico, porque os sujeitos que estão imersos nas culturas, eles trazem consigo também compromissos de tipo ontológico, compromissos de tipo ético. Ou seja, os valores que desenvolve um sujeito de uma cultura diferenciada da cultura ocidental vão ser diferentes dos valores do que uma pessoa que é criada ou que foi desenvolvida dentro da comunidade ocidental. Daí temos umas experiências que já vêm relatando a importância de trazer essas perspectivas para esse diálogo intercultural. Temos a perspectiva do professor Dadu Gebhard, a perspectiva do professor Ludwig Policelli, e por último, já em 2020, a gente tem um artigo publicado no History and Philosophy of Science, no qual falamos sobre a perspectiva do diálogo intercultural como zona de negociação, que hoje a gente vai desenvolver um pouquinho. Daí, uma perspectiva importante, que aparece aqui mesmo no título, é a questão do perfil culturalmente sensível. Mas falar de sensibilidade cultural
ou de um perfil, ou do termo culturalmente sensível, não é uma questão nova, mas já é uma questão que vem dando a partir dos anos 80, quando já na literatura apareceu como um foco no desenvolvimento de currículos, sobretudo em países desenvolvidos, como foi o Canadá, os Estados Unidos, e na Europa, países como a Inglaterra e a França. Ela se enfatizou a questão de reconhecer e aprender a lidar praticamente com a diferença cultural, já que eram países nos quais estavam vivendo um processo de imigração por parte de africanos, latinos, né? Especificamente latinos mexicanos, latinos do Centro-América para os Estados Unidos, imigração africana para a França e imigração paquistani e a Índia para a Inglaterra. Daí que vem a perspectiva, como a desenvolveu a professora Gloria Ladson-Billings, em 94, que mais para frente foi desenvolvido por o Gerhard e o Jaid, mesmo Aiken Head, para 97, mas já para a América Latina, a partir do final dos anos 90, o professor Mortimer, o professor Errani, Molina e Mojica, em 2009, e a partir da última década, a partir dos 2017 e 2020 para cá, os trabalhos de Robes Pinheiros, Molina Andrade, Baptista, entre outros, temos desenvolvido a questão de reestruturar o conceito de perfil culturalmente sensível como necessidade na formação, não só do professor de ciências, mas também do profissional que trabalha com comunidades locais, comunidades tradicionais. Então, veio uma proposta. A proposta é, então, que a etnobiologia e, especificamente, a etnoecologia poderá, então, contribuir para a formação de professores que vai ser sensível à diversidade cultural, permitindo-lhe umas aproximações entre os conhecimentos ecológicos tradicionais das comunidades e os saberes científicos das escolas. E daí, então, poderá refletir sobre sua própria prática e desenvolver um perfil que seja sensível à diversidade cultural, para que daí, então, ele consiga saber lidar com a diversidade, reconhecer, valorizá-la e daí produzir um processo de educação científica intercultural que atenda às necessidades das comunidades com as quais o professor, a professora vai trabalhar. Nesse caso também, os profissionais vão trabalhar. O contexto da pesquisa vai ser o município de Coração de Maria e o distrito de Retiro, e a gente quer falar um pouquinho aqui sobre a realidade do campo brasileiro, entendendo um pouquinho desse seguinte ponto. A primeiro, que é o município de Coração de Maria, no estado da Bahia, Brasil, é conhecido como a população abacaxicultora da Bahia. Foi conhecido no passado como a população abacaxicultora, já não. É mais o município abacaxicultor, devido a uma degradação, isolamento do campo, um esquecimento estatal dos campesinos locais, né, uma ausência do Estado. E aí vem uma pergunta importante, né? A escola, como uma instituição de formação de pessoas, e ensinar ciências para quem e para quê? Né? É um ponto bem importante para fazer essa primeira reflexão. Aqui temos um mapa do que é o Brasil, o estado da Bahia, e o pontinho em vermelho, que representa o município de Coração de Maria. Coração de Maria é um município que fica perto de 1 hora da segunda cidade mais populosa da Bahia, que é a Feira de Santana, e também a segunda maior cidade da Bahia. E os locais de ação foram dois municípios de Coração de Maria e o distrito do Retiro. Ou seja, vão ser dois municípios, né, com duas escolas nas quais a gente trabalhou, que foi a Escola Estadual Dom Pedro II, no Coração de Maria, e o Colégio Estadual do Campo, professor José Valdomiro Santos da Conceição, em Retiro, distrito de Coração de Maria. Dentro dos participantes da pesquisa, a gente tem que entender que foi uma pesquisa de muito longo fôlego e, portanto, foi uma participação bastante aberta. A gente trabalhou com essas duas escolas e com 4 professoras de ciências, mas formadas em muitas áreas diferenciadas, seja ciências biológicas, química, filosofia ou mesmo biologia. 180 estudantes das duas escolas com que a gente trabalhou,
do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e a comunidade agricultora ao redor das escolas, ou seja, os pais e mães, né, as famílias dos estudantes agricultores, elas também participaram dessa pesquisa. Acá mesmo nessa fotografia a gente consegue ver um pouco sobre como estudantes, pesquisadores, professoras e participantes da pesquisa, campesinos, agricultores, todos participavam de uma pesquisa de diálogo complementário entre os modos de vida, os modos de agricultura, os conhecimentos locais tradicionais das pessoas, para logo depois ir para a sala de aula, ir para a escola, a planejar produções, a planejar intervenções educativas para levar em conta todos os conhecimentos na hora de ensinar ciências. Essa perspectiva, a gente fala que é construída dentro da pesquisa transdisciplinar. Aqui, a partir da proposta do Treisen-Frey, a gente fala sobre que a pesquisa transdisciplinar é uma pesquisa muito rica, né, e colorida, já que permite a participação de pessoas fora do mundo acadêmico que trazem esses conhecimentos e dá essa perspectiva de heterogeneidade dos participantes, que também vai ser muito rica na questão tanto de sistemas de conhecimento, quanto de perspectivas, produção de conhecimento, validação do mesmo, e assim como a questão de encontrar pontos de congruência entre diferentes formas de produzir o conhecimento. Esse foco participativo ficou praticamente centrado nesses 4 âmbitos. O primeiro foi o ênfase na intervenção campo-escola, que é uma questão muito importante que a gente muitas vezes esquece, que é a importância das práticas, dos conhecimentos da região onde a gente trabalha. A segunda é a participação da comunidade em geral, que é toda a comunidade, ela se vê participativa e se vê participando de um processo de pesquisa que é transdisciplinário, um apoio mútuo entre setores diferentes, que sejam os acadêmicos, sociais, os políticos, que a gente sabe que todo trabalho é atravessado por uma questão política, e, portanto, também processo de colaboração e construção da comunidade e da cidadania, que é um ponto muito, muito de inflexão nesse tipo de pesquisas. A gente tem que comprometer com questões quando a gente trabalha com pessoas, quando trabalha com comunidades, que elas são pessoas com necessidades, com diferentes perspectivas e com as maneiras de entender e fazer as coisas com que a gente tem que aprender para levar, assim, projetos que atendam essas necessidades. Daí, então, a gente vai falar de uma questão que é um trabalho de intersecção. Vou mostrar alguns dos resultados dessa pesquisa que permitiram mostrar tudo o que a gente desenvolveu junto com as professoras, agricultores, estudantes e a comunidade em geral. A gente fala de uma metodologia transdisciplinar, já que combinam a pesquisa etnográfica, com os conhecimentos ecológicos tradicionais dessas comunidades, a filosofia da ciência como uma ferramenta para refletir sobre essas questões epistemológicas e ontológicas, e, por último, uma investigação-ação participativa que involucrou intervenções educativas no local. Assim, então, a gente triangula 3 domínios da pesquisa que elas geralmente se deixam à parte, que é a investigação empírica, a reflexão filosófica e a intervenção educativa. Daí, então, vamos mostrar alguns resultados em termos de como que a gente ia fazendo a pesquisa, ia construindo as coisas. Então, a primeira é que a gente fazia visitas em campo com a comunidade, com os agricultores, ia para lá com eles, junto com professoras das escolas, acompanhados com os estudantes, né, estudantes das suas próprias famílias, para visitar as suas lavouras e entender todos os conhecimentos sobre as interações biológicas e ecológicas, por suposto. Aqui a gente tem uma perspectiva interessante, que é sobre o uso do mato, que eles chamam de mato, ao redor das lavouras, ou seja, uso de vegetação silvestre ao redor das lavouras. Quando a gente pergunta, por exemplo, para o seu Chico, ele fala que eles fazem isso para impedir que as pragas venham e essa mandioca seja bichada. Os pais me fizeram, meu avô também, e também minha avó me disse que se eu não fizer isso, a terra cansa. Aqui a gente encontra questões muito interessantes sobre essas convergências entre sistemas de conhecimentos, entendendo, por exemplo, que atualmente a agroecologia tem demonstrado o quão benéfico é usar tipo mato ou vegetação silvestre ou praticamente várias
produtos numa lavoura para produzir uma melhor reciclagem de nutrientes, para aumentar as possibilidades de complexidade nos sistemas, que vão fazer com que o sistema ele seja muito mais resiliente, evitando assim também que o sistema fique precário e possa ser muito mais fácil que ele seja agredido. Por outro lado, encontramos também que dentro dessas visitas, a gente encontrou vários casos de etnoclassificação e possibilidades para esse diálogo junto com a comunidade e para levar isso na questão da escola. Temos, nesse caso aqui, 3 exemplos só bem específicos, como é do Agraulis, como é do Automeris Illustres, como é o mesmo de Fia Moderata, quando a gente fala o caso aqui das largatas da comunidade, já que na comunidade a palavra, o conceito lagarta se transforma historicamente para ser uso de largata. E quando a gente fala de largata, eles também têm uns nomes bastante interessantes para desenvolver uma identificação tanto etológica quanto morfológica de diferentes espécies, para se referir à planta que eles mesmos atacam. Aqui a gente encontra um caso do fenômeno Lumper Splitter do Berlim, no qual essa população cria uma importância muito maior para esses organismos para os quais eles são mais importantes. Neste caso, os organismos tais como as largatas, né, como é a largata cinza do milho, a largata verde do caju, entendendo que eles têm algumas interações específicas com os produtos que eles mesmos cultivam. Então, aí a gente desenvolve uma perspectiva interessante, que é temas de conhecimento, e a gente faz uma proposta que é um modelo da sala de aula de biologia como uma zona de negociação entre sistemas de conhecimento, que permita dialogar diferentes epistemologias, mas também entender diferentes ontologias, diferentes formas de entender e realidade e entender o mundo. Daí, então, vem um trabalho colaborativo com as professoras para produzir recursos. Então, a gente centra na questão de fazer uma intervenção educativa que seja com conhecimento experimental das professoras, os conhecimentos das comunidades e as possibilidades de dialogar entre o TEC, o Traditional Ecological Knowledge, e o conhecimento ecológico acadêmico. Daí a gente pensa numa perspectiva que é o design didático, que é uma proposta que a gente está desenvolveu muito, que é trazer esses conhecimentos para dialogar com conhecimentos científicos na hora de produção de intervenções educacionais que permitam para os estudantes uma perspectiva muito mais contextualizada, muito mais real do seu próprio conhecimento. Daí, então, temos esses quadrinhos, que foi o produto que saiu. Esses são quadrinhos que eles estão abertos para todo o público no repositório da UFBA, e se chama Zéius, uma viagem pelo mundo da decoração de Maria, e vai levar você para entender um pouquinho sobre essas questões das relações entre os insetos, os conhecimentos locais da comunidade e alguns conceitos estruturantes da ecologia. Por exemplo, aqui a gente fala de perspectivas como que a terra está cansada, a planta está bichada, que se a gente não faz uma presa, então, antes de fazer a lavoura, então ela não vai crescer. Todos os conhecimentos vão entrelaçados com conhecimentos como a gente está vendo aqui, o ciclo do nitrogênio, e trazer em relação conhecimentos que eles podem ser complementares na hora de ensinar ciências. Uma coisa importante é entender também sobre isso aqui, o mato. Vejam como isso que a gente traz do mato para usar nas lavouras, a gente coloca aqui. E, por outro lado, essas 3 espécies que para a gente foram muito interessantes, também vai trazer aqui, entendendo que são diferentes maneiras de nomear esses organismos. A gente coloca aqui os nomes científicos, mas também dá os nomes que a comunidade dá a partir do reconhecimento etológico, conhecimento morfológico. E deixa claro que isso aqui não quer dizer que um seja melhor do que o outro, senão que são maneiras diferentes de fazer conhecimento. Outra coisa que a gente chama muito atenção, que é centrar na questão de conceitos como diversidade, complexidade e resiliência na perspectiva da rotação dos cultivos, né, e do uso de diferentes produtos nas lavouras, que permitam um sistema muito mais complexo
por aí assim vai ter um processo de proteção muito maior dos sistemas, como acontece com os agricultores em Coração de Maria. E daqui, então, a gente fala sobre a questão de um perfil culturalmente sensível. Ou seja, depois de 5 anos trabalhando com as professoras e a comunidade, a gente quer saber muito como que as professoras refletiram acerca dos seus próprios processos, do seu próprio processo de ensino, e entender que existe uma série de compromissos frente às questões epistemológicas, frente à maneira como o professor entende a realidade e sobre a maneira como ele age, ou seja, sobre sua agência, que são os compromissos éticos. Daí, como caracterizamos esses compromissos? Através de uma interpretação com os diários de campo, entrevistas, questionários, diálogos, grupos focais. Tudo isso é levantado, analisado e levado para uma análise muito mais estrita em termos de categorias principais, o que deu como resultado entender várias dimensões, como a dimensão epistêmica, a dimensão ontológica e as dimensões éticas dos professores. Aqui temos um exemplo curtinho do que, quando a gente fala sobre os compromissos, o compromisso epistêmico, por exemplo, é quando o professor aqui reconhece que existem outras maneiras de fazer conhecimento que devem ser também trazidas para em sala de aula, reconhecendo sua importância e seu valor. Aqui temos um compromisso frente aos sistemas de conhecimento. Mas também, quando a gente fala sobre os compromissos ontológicos, vai entender que a professora também pode mudar, os professores podem mudar a maneira como ele se acha dentro do mundo, entendendo que existem também maneiras, mas que como ela coloca aqui, o mundo é muito diferente para aquela proposta posta pela ciência ou posta pelas crenças das pessoas. E isso é muito importante, porque isso vai desenvolver uma sensibilidade na professora ou o professor que desenvolva esse perfil, para que possa entender essas outras maneiras de produzir conhecimentos. Então, já para fechar aqui, a gente só quer trazer algumas reflexões. A primeira é que trazer essas intervenções demonstra esse potencial da pesquisação que trata de relação entre sistemas de conhecimento, além de trabalhar só na questões filosóficas. Agora, essa diversidade de conhecimento, ela fica cheia de intrigantes questões epistemológicas e ontológicas sobre as diferentes maneiras de produzir conhecimento. Daí a importância de que a gente, dentro do mundo da etnobiologia e da etnoecologia, consiga entender que temos ainda muito por fazer nessa intersecção entre comunidades, educação e aspectos de pesquisa empírica. E nesse sentido, então, é um terreno fértil para esse debate, né, que abrirá novos caminhos para uma filosofia da ciência que seja socialmente relevante. Daí, então, a gente encontra uns pontos de desenvolvimento de uma educação científica e intercultural com aspectos como a etnobiologia e a etnoecologia, que vai dialogar diretamente com a história das ciências, com a filosofia das ciências, uma perspectiva importante que é a mesma antropologia das naturezas, o ensino de ciências e a produção de recursos, como esses 5 pilares nos quais a educação científica intercultural vai ser fundamental. E, por último, aqui a gente vai falar sobre a questão que é que, dentro desse diálogo intercultural, deve ir se acompanhando de não só o diálogo entre sistemas epistêmicos, sino também entre sistemas ontológicos, ou seja, o diálogo tem que ser interepistêmico e interontológico, não só com o objetivo de encontrar convergências, sino também entender que as divergências, ou seja, o que não converge, é também importante para entender essas outras maneiras de entender o mundo. Isso aqui, então, contribui em ambos campos. O primeiro, com um foco no processo de formação de professores de ciência, para desenvolver esse perfil culturalmente sensível, e um segundo lugar, para discutir o desenvolvimento de uma filosofia emergente da etnobiologia, que é um ponto importante que a gente está trabalhando atualmente. Por último, nosso leitmotiv é a consolidação de uma educação científica intercultural como um projeto pertinente e necessário para a nossa América Latina, entendendo que é necessário desenvolver, então, uma pesquisa, uma educação em ciências com uma abordagem intercultural que seja sensível à diversidade cultural e uma necessidade de pensar em função de uma pesquisa em termos etnobiológicos e etnoecológicos com uma perspectiva diferente,
que leve em conta os valores e a abordagem de uma pluralidade metodológica e esteja preocupada com a não repetição de modelos coloniais e utilitaristas e exploradores, desprovistos de uma sensibilidade cultural e que perpetuem discursos de superioridade epistemológica nos países do sul global. Só quero fechar com essa pintura aqui do Diego Rivera, chamada Unidade Pan-Americana, essa união como região da América Latina que a gente é, e uma cita do nosso trabalho de 2020, que diz que, então, é necessário desenvolver processos educativos que estejam além da perspectiva utilitarista do TEC, ao serviço dos conhecimentos acadêmicos, e pensar sobre uma educação em ciências como um processo que esteja preocupado com compromissos epistêmicos e ontológicos dos participantes do processo educativo, professores, estudantes e comunidades. Agradeço muito pela atenção. Deixo aqui meu e-mail para qualquer tipo de comunicação e desejo para vocês um excelente dia e mando um abraço latino-americano para todos. Obrigado.